Bom dia, Sora. Bom dia! Aparece aí que hoje eu quero ver vocês, hein? Não quero nem saber. Para de Peraí. graça. Eu tô com saudade, tô mal, tô chateada. Tô brava hoje, hein? Vamos logo. Parece essas caras aí. Hum. Oi, filho. Quê? É você? Depois eu pego. Pega lá na geladeira, então. Cuidado que tá molhado o chão. Voltei. Bom dia, Sara. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia, Sara. Bom dia. Ah, meu amigo. Meu amigo. Cadê meu amigo? Sumiu de novo? E aí, Belisa? Belisa apareceu. Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia. Pegou, filho? Faz aqui, que amanhã. Tá, Pietro? Nós estamos levando chão. Ai, ai. Vamos lá? Todo mundo aqui já? 20. Tem a gente entrando, tem a gente pedindo para entrar. Não, mensagem não. Pode ser aqui? Pode deixar aí. Dando aula? Tô. Meu irmão assustou. Eu fico no cantinho aqui. Oi, Amanda. Tudo bem? Deixa eu ver Tudo quem certo. mais tá aqui. Bastante gente. Acho que agora tá todo mundo. Cadê o Matias? Sumiu? Ah, tá aí. E o Nicolas? Cadê? Já apareço, peraí. Lá, 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 lá. Samarinha, Rafinha, o String, a Altamanda, Bianca, Léo. E aí, Léo, cresceu o cabelo? Lívia, Rafinha, Vitória, Sara. Tainá, Cardone, Laís. Laís, você viu minha mensagem? Mandei uma Não, mensagem Sara. para você. Eu mandei uma mensagem na Agenda Edu para você. Ah, eu vou ver Você, lá. ó, dá uma olhadinha lá. Tem mais um aluno, deixa eu ver quem que é. Segundo. Não, é só a Laís mesmo. É da outra sala. É do terceiro. Olha lá, Laís, e não aparece para mim sua nota de uma das atividades. Aparece que você fez, mas que você não deve ter enviado ou finalizado, não sei. Mas eu vejo que você fez, mas eu não consigo pegar sua nota. Manda para mim de novo, Beleza. De qual semana? tá? Eu acho que é a última. Peraí que eu já te confirmo. Fala, Sora, beleza? E aí? Tranquilão? Não é a última, não. É a 6, Laís. Semana 6. Tá bom. Tá? Tranquilo. E você? E aí, Léo? Cresceu o cabelo? Ah, oi, João. Bom dia. Oi, Sora, bom dia.
Bom dia. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ver alelos múltiplos. Conseguiram fazer os exercícios de segregação? Tava difícil, fácil? O que vocês Tava um pouco acharam? difícil, mas dá pra fazer. Tava bem Deu pra tranquilinho de fazer? fazer, na verdade. Eu fiz com o Victor, não tava tão difícil assim, não. Legal. Então, tá bom. Então, vamos lá aos alelos múltiplos. O nome já diz, né, pessoal? Se são múltiplos, significa que dentro de uma mesma característica, nós temos vários genes que podem condicionar aí mais uma característica só. Então, isso vai acontecer muito em animais. No nosso caso, algo que acontece muito com os alelos múltiplos é a cor de pele, tudo que condiciona pele, né? Cor de pele, cor de olhos, tem vários alelos, e também o nosso sangue. O nosso sangue ele também é condicionado por alelos múltiplos, por isso que tem 4 tipos de sangue. Então, você não tem assim um alelo só dominante e um só recessivo. E nem codominância, uma terceira. Não, você tem vários alelos que eles trabalham juntos e condicionam um determinado fenótipo. Aí na apostila de vocês, na página 457, tem um exemplo extremamente assim importante, ele é clássico demais, cai muito em prova, muito em vestibular, que é um exemplo sobre pelagem de coelhos, né? Então, os coelhos, aí na página, deixa eu ver se tem o desenho deles, tem. Na página 458, tem o desenho dos 4 tipos de coelhos existentes, ó. E aí nós chamamos de selvagem, o chinchila, o himalaia e o albino. Esses são os 4 tipos de pelagem que acontecem em coelhos. E o que acontece? Pessoal, quem é o dominante aí? Você tem 4 tipos de cores diferentes. 4 tipos de pelagens diferentes. O que será que acontece para que numa determinada população nós tenhamos mais de 2 tipos de características, né? Isso acontece porque dentro do genótipo, dentro dos genes, dentro dos alelos, né? Então, nós temos lá o DNA. Então, esses genes, eles vão se encontrando, um que vem do pai, outro que vem da mãe, formando os alelos, né? Então, aqui você tem um alelo. Quando você tem 2 ou mais alelos condicionando uma determinada cor ou uma determinada característica, nós chamamos isso de alelos múltiplos. Então, como que pode você tem lá, igual nós trabalhamos na lei de Mendel, na segregação independente, plantas verdes e amarelas. Então, você tem lá o gene verde e amarelo. Ok. Você tem plantas de sementes lisas, sementes rugosas. Lisas e rugosas. Então, geralmente você trabalha com 2. Um na dominância e o outro na recessividade. Sem problema nenhum. No caso dos alelos múltiplos, nós não vamos ter só 2 tipos de fenótipos. Nós vamos ter mais. Geralmente, na maior parte das vezes, são 4, tá? Igual o tipo de sangue nós temos sangue A, sangue B, AB e O. Então, você tem 4 tipos diferentes numa mesma população. Então, assim, uma pessoa do tipo A casa-se com uma pessoa do tipo B, tem um filho com uma pessoa do tipo B. Qual a probabilidade dessa criança nascer do tipo O? Tem uma probabilidade? Tem. Não. Mesmo os pais sendo diferentes. Tem. Se eles forem heterozigóticos, sim. Então, se a mãe for A e o pai for B, né? Você tem aqui uma participação do O, né? Então, se você cruzar o sangue A com o sangue B, você pode ter qualquer um dos tipos sanguíneos. Ó. Você pode ter uma criança B
você pode ter uma criança do tipo B, você pode ter uma criança do tipo A e você pode ter uma criança do tipo O. Então, você tem dois indivíduos com características diferentes, um que veio, o pai que tem uma característica X, a mãe tem uma característica Y e o filho nasce com uma característica Z. Como isso é possível? Né? Porque nós temos o que nós chamamos de alelos múltiplos e na hora que esses alelos se encontram, eles podem gerar indivíduos de outras cores. Estou falando em câmera lenta aqui. Deixa eu desligar o meu Wi-Fi aqui. Tá puxando muita internet. Mas vocês estão me ouvindo, né? Qualquer coisa vocês me brecam aí. Ouvindo com clareza. Beleza. Então, aqui nós temos esse tipo de exercício. Não tem nenhum exercício na apostila que fala de sangue, porque vai ter módulos mais para frente que nós vamos falar só de tipagem sanguínea, só do sistema BO, e aí nós vamos trabalhar com sangue de uma maneira mais específica, tá? Por isso que não tem o exemplo nem nos exercícios de alelos múltiplos de sangue. E aí eles colocam o outro exemplo muito clássico que cai em muita prova e muito vestibular, que é a pelagem dos coelhos. Então você tem aí 4 tipos de coelhos: selvagem, chinchila, himalaia e albino. O primeiro exercício, ele fala assim, ó. Vamos direto para o exercício para vocês terem uma ideia de como... Vamos lá. A cor da pelagem em coelhos é controlada por um gene com 4 alelos. Cesão agouti, o C minúsculo, que já vai ser, vamos dizer assim, ele já é um recessivo, tá? Então, o agouti, que é o selvagem, ele é o dominante. Então, ele é o que vai mais acontecer. Ele já colocou em cesão lá. Então, ele é o gene dominante. Se o coelho tiver um gene, de todos os alelos que ele tiver, um deles for cesão, ele já é um coelho selvagem. Não importa quais são os outros alelos que ele tem. Se ele tiver um cesão, ele já é selvagem, tá? Se ele tiver um CH, ele é chinchila. Um H, Himalaia, e o C sozinho, albino. Esse C sozinho, ele também pode estar junto com um A, assim, tá? Ó, CAzinho. Tem livros que aparecem. E tem, na hora de fazer o cruzamento, a gente coloca o Azinho de agouti. De agouti não, desculpa, de albino. Olha o exemplo agora. Cuja ordem de dominância entre os alelos é esse. Então, tá aí, do mais dominante para o menor dominância. E o sangue, professora? Qual a dominância do sangue? A dominância do sangue vai ser O, porque no caso do sangue ele é recessivo, mas é o que mais vai acontecer na população. Depois vem o sangue A, depois o B e por último o AB, tá? A partir do cruzamento entre animais puros, homozigóticos, cujo macho é pelagem himalaia. Então, macho é himalaia. E as fêmeas são albinas. A partir do cruzamento entre animais puros, homozigóticos, cujo macho é de pelagem himalaia e as fêmeas são albinas. Qual a segregação fenotípica esperada na geração F2? Ele quer F2, ele não quer F1. Depois, quais as segregações genotípicas e fenotípicas esperadas no seguinte cruzamento? Aí ele dá já o que ele quer, né? Agouti com esse gene aí e chinchila com esse outro gene. E aí você vai ter que cruzar também, fazer segregação, bonitinho, sem problema nenhum. Então, a primeira coisa aí, ele deu uma dominância, né? E na página, deixa eu ver aqui, 457, ele dá para vocês os genótipos e os fenótipos possíveis. Então, antes de fazermos os exercícios, vamos lá.
olha só que interessante. Quando a gente falar de selvagem ou agute, que é a mesma coisa, ele sempre vai carregar o cesão. Cesão, ele é homozigoto puro. Se ele tiver um cesão, um C e um CH, ele continua sendo selvagem. Depois do chinchila, por ordem de dominância, nós temos o C, Czinho com H, que é o Himalaia. Então, está na ordem de dominância, ó. Esse é o selvagem puro. Depois você tem selvagem com gene de chinchila. Depois você tem o selvagem com gene de Himalaia. E por último, você tem o carinha selvagem, mas com gene de albino. Então, todos esses coelhos, qualquer um desses genótipos que ele tiver, ele vai continuar sendo selvagem. Ele vai continuar sendo agute. Tudo bem? Se ele perder o cesão, ele já não é mais selvagem. Aí você vai ter que ver os outros fenótipos dele. Se ele tiver um C, CH, C, CH, ele é um chinchila. Só que ele é um chinchila homozigoto, porque eles são iguais. Ele continua sendo chinchila. Porém, ele tem um gene Himalaia. Ele continua sendo chinchila, porém, com gene albino. Percebe que quanto menos dominância ele tem, menor a quantidade de fenótipo ele vai ter. Então, esses aqui, quando você tiver um organismo que ele tem, no caso do coelho, o CH está na frente, é ele que vai mandar. Ele é chinchila, tá? E o Himalaia? Para ser Himalaia, pessoal, ele tem que ter o H na frente. Ele pode ser Himalaia totalmente dominante não, né? Homozigoto, ou ele pode ser um Himalaia com gene de albino. Senhora, então o albino ele só pode ser homozigoto? Exatamente. Para ser albino, é só assim para ele ser albino. Ele é, vamos dizer assim, de dentro da linhagem dos coelhos, o albino é o totalmente recessivo, tá? Então, você tem aqui um gene recessivo e selvagem dominante. Só que no meio desse caminho, você tem outras pelagens, que é do chinchilo e Himalaia. E aí, na ordem de dominância, segue essa ordem aqui. Primeiro os selvagens, depois os chinchilas, depois os Himalaias e os recessivos, que são os albinos. Tudo bem? Aí o exercício ele pede para vocês fazerem o quê? A partir do cruzamento entre animais puros, homozigóticos, cujo macho é Himalaia e as fêmeas albina. Ele falou fêmeas porque coelho cruza com todo mundo, né? Manda ver. Coelho para cruzar é uma beleza. Então, toma muito cuidado quando você compra um coelho. Se você tiver um coelho, ok. Mas se você comprar 2 e comprar macho e fêmea, não faz essa burrada. Porque você vai ter coelho para 15ª geração. Porque ele vai embora. E ele vai... Manda ver, né, senhora? Ixi, é 2... Nossa, em questão de 3 meses, você tem uma ninhada lá de 20 coelhos. Então, era 2 vira 20. É muito, muito rápido a procriação do coelho. Mas isso tem um porquê, né, pessoal? Porque o coelho, ele é um animal, né, que vive na floresta. E ele é um dos... na cadeia, né? Na cadeia alimentar, ele é um dos animais mais predados, né? Pelos consumidores secundários. Então, preciso de uma grande população desses coelhos para gerar alimento para os terciários, para os secundários e possivelmente para os terciários. Então, é por isso, Deus sabe o que faz. Mas lá na floresta, dentro da tua casa não vai ter gente para comer coelho de suficiente. Vai na minha que não erra. E tem gente que compra 2
E o cara vende assim, são 2 machos ou 2 fêmeas. Aí depois, daqui uns... Gente, é muito rápido. Dali uns 2 semanas, você já vê o macho fazendo uma toca. Já começa a procurar a terra, começa a fazer toca, fez toca, já tá prenha. E ó, bichinho não perde tempo, não. Então toma cuidado aí com isso. Ai, que bonitinho, chinchilinha. Ai, eu tenho chinchilinha. O povo adora. Ai, o meu é albino. Ai, que bonitinho. Vai nessa. Cuidado, hein? Vai na minha. Então, assim, Ô, Sora, coelho pode ficar solto dentro de casa? tem gente que compra e deixa, né? Oi, Mas todos os... lembrando que coelho não é um animal doméstico. Coelho é um animal selvagem. Coelho é para ficar na floresta. É que o pessoal, né, inventa as coisas. Mas não vamos entrar nesse assunto, não, senão eu vou brigar com vocês, né? Que eu não gosto. Não gosto de animal que não é de habitar. Sora, o Vitor tem coelho. Não pode. Não conta essas coisas pra mim, não. Deu nada, senhor, tá louco? Não conta essas coisas pra mim, não, que eu fico brava. Não gosto. Pra mim, animal doméstico é 2. Gato e cachorro. Fugiu disso. Nem hamster, Sora. Não tem conversa comigo. Peixezinho. Nada. E o Beta, Vitor? Tubarão. Ok. O peixe beta, então, pra mim é o pior, porque o coitadinho, ele nem é uma criação de Deus, vamos falar assim. É uma criação que o homem fez, porque ele queria um animal em casa que não desse trabalho. Então, ele começou a juntar genes de vários tipos de animais, vários peixes, e colocou tudo no beta para quê? Para ele não precisar daquela bomba, para ele não precisar ficar trocando de aquário, para ficar num aquário pequeno, para viver com condições mínimas. Então, você põe o coitado do peixe lá no aquário e deixa o coitado lá. Num aquário 3x4, aí você chega todo dia, tem aquele negócio colorido, né? Ali na sala, a coisa mais linda do mundo, mas você, nem liga pro peixe. Aí o peixe fica lá, aí a hora que chega alguém perto, ou chega uma espécie de peixe, põe um espelho na frente dele para ver, ele vê que é outro peixe, ele fica doido. Aí você acha que ele quer brigar. E ele briga mesmo, porque se for macho, ele briga. Se for fêmea, ele vai querer acasalar, porque ele tá sozinho, coitado, de judiação. Porque aquele peixe lá nem respira direito, coitado. E aí vocês querem que eu fique com razão? Não dá, né, gente? Ô, Sora, minha avó, ela tinha um peixe, né, dela, se mudou e acabou comendo o peixe por causa da quarentena. Não, você tá zoando isso. Sua avó é selvagem. Não pode ser verdade, velho. Não pode ser verdade. Não é possível. Você ter um peixe para criar e ele depois comer, tudo bem. Não tem problema. Açude, faz parte. Vó da Belisa é selvagem, velho. Homem das Alô, Rancho É um bicho de 77. estimação, velho. Os ideias. Mano, É sério, Victor, eu não tô zoando. Não pode ser, Beleza, velho. só você. Ah, não tô viu? falando que tá zoando, tô falando que sua avó é das cavernas, mano. Então, vai lá, cruza para mim. Himalaia com albino. Eu Vai, quero Victor, linhagem cruza. pura. Quem vai ser os genótipos aqui? Para linhagem pura. CH. Isso, mano. Assim, o Himalaia puro, certo? E o albino? Albino é albino, não tem outra linhagem, né? Segrega, separa os pares. Macho com fêmea. E aí vocês fazem o cruzamento. Himalaia na frente tem a dominância, ok? Himalaia na frente. 100% CHCA, CHCA. CHCA, CHCA. 100% CHCA, senhora. 100% Jesus. Isso, 100% Himalaia. Você vai ter aí uma proporção de 100% dos indivíduos aí Himalaia. No meu aqui tá 3 Himalaia para 1 albino, mas não é não.
Professora, essa é a F2. Essa é a F2. Isso mesmo. Isso é F1. Isso aí mesmo. F2 vai ser CH com CA, CH com CA. Você vai pegar o resultado e vai retrocruzar. Aí sim. Olha o exercício me pegando. Sempre o dominante na frente, tá? Agora sim. Agora deu o albininho aqui, ó. Então, a proporção são de 3 Himalaias para 1 albino. Ele pede fenótipo? Fenótipo. Então, tem que colocar, tá? 3 Himalaia para 1 albino. E colocar a cor. Não fica errado. Essa é a letra A. A letra B é só para vocês cruzarem agute com chinchila, né? E aí ele quer proporções genotípicas e fenotípicas. Quem acabou esse pode fazer a letra B. Isso tudo é na A. Tá vendo? É bem tranquilo, não muda nada. O modo que faz o exercício não muda nada. A única diferença é que vocês têm aí uma herança de dominâncias, né? Então, você vai ter uma proporção sempre nesse sentido, de selvagem para chinchila, para Himalaia e para albino. E aí é só prestar atenção na hora de resolver os exercícios. Fechou. E aí tem o exercício 2 que a gente vai ver uma formulinha, mas é bem tranquilo. Vou Professora, apagar, tá? teve um Oi. dia que a minha avó comeu um pterodátilo também, sabe? Vai, engraçadinho. Mano, não é possível que a avó da Belisco comeu um Vitor, mas peixe, tem né? muita O gente Victor é que engraçado, né, tem... Sora? Eu dou risada É, com porque, ele. mano, eu não tô acreditando que a avó da Belisco comeu um peixe. Ela comeu, Vitor, não tô de zoeira. Ela Ué, por que fritou não, antes Vitor? É ou... peixe. Peixe, você não Louco, come velho. peixe? Boa pergunta, O peixe Nicolas. tava sendo criado, pá, pum. Tem gente que cria para comer. Tem gente que cria peixe, sabe para quê? Por quê? Para alimentar a água viva do aquário. Tem gente que cria É que nem peixe para rato. dar... Gente, tem gente que cria peixe para fazer outras coisas. Tem gente que cria rato. Deixa os ratos procriar para dar alimento para cobra que tem É em que, casa de Sora, estimação. a história Olha, Sora. parecia que Vitinho. o peixe estava sendo criado para comer, entendeu? Falou assim, não. Não é? Olha que absurdo, Não, gente. nada, entendeu? Deixa Mano, o esse bicho peixe nem viver. mata fome, só. O peixe é pequenininho. Então, Deixa eu viver. Tem gente que tem água viva em casa, Sora, cria peixe, um beta nem é um põe no peixe aquário grande. das água-viva, a água-viva vai lá e come peixe só para ver a bicha comer eu, hein? Cria rato para dar para cobra. Sora, porque o gosta beta da tem 5 cobra. centímetros. Tá fora. Hã? O beta tem 5 centímetros. Como que vai comer? Nem mata Vai fome, usar nem mata ele, fome. dental. É, nunca Frita comeu lambari, ele. não? Nunca comeu É igual lambari, não? lambarizinho. Você Ah, frita tudo, come tudo, manda pro peito. E tua barriga? Vai tudo que tem dentro, a bosta, útero, ovário, o que tiver, manda Nossa, pra dentro. Sora! Ai, gente, é a vida. Nossa, tem que dar uma Eu- limpadinha antes, né, poxa? Como lambari, eu não Ô, gosto. louco de... Eu não gosto. Mas é assim que come peixe muito pequeno, não limpa. Você faz ele inteiro. Dá uma lavadinha, né, Eu Sora? não curto, mas tem gente que ama, viu? Essa conversa já foi muito fundo. Melhor a gente parar. Repensar nossas ações. Também acho. Agute com chinchila, vamos lá. Agute é o selvagem, tá? Ele faz aí CCzinho com chinchila, mas que tem aí um gene Himalaia. E aí? Cruzou? O que que deu? Quem cruzou?
Peraí, senhora, tô fazendo aqui. Sora, aí no caso seria só F1, né? Ele quer saber F1. Ele quer saber genótipo e fenótipo. Ah, Esse Mas tem Czinho F1. aqui, ó. Esse Czinho que tá aqui, quando não tem nada, o que que é aqui em cima? É um A. É um A, muito bem. Quando não Um tem A? nada, é A, tá? É Albino. Então, vamos cruzar. Aí ele quer proporções genotípicas e fenotípicas. Então, isso daqui é selvagem, esse é selvagem, né? Então, nós temos 50% selvagem, porque já tem um Czão. Então, 50% selvagem ou agute, tanto faz. 25% chinchila. E 25% Himalaia. Então, é só cruzar, deu aí as proporções fenotípicas, né? As genotípicas é 25% de cada uma delas. 25% dessa, 20, é diferente, tá vendo? Então, se o genótipo muda, muda a proporção. 25 aqui, 25 aqui, 25 e 25, tá? Aí, genótipo tem que pôr todos. Fenótipos são só esses. Senhora, qual matéria você mais gosta de dar, assim? Ah, eu gosto de tanta Matemática, coisa. biologia, né, Zé? O seu burro, qual tipo, né? Tipo, Aí tu gênero, fez específico, né? Dentro da biologia, eu gosto de muita coisa. A matéria que eu menos, assim, eu menos gosto, vamos dizer assim, eu gosto de todas. Mas o que eu menos tenho, assim, afeição nessa parte botânica, Sora. Eu sei. Normal. de planta, mas não tudo. É só a parte mais específica mesmo. A parte dos tecidos, aquela parte dos bem aprofundada ali, eu não curto muito. Mas eu gosto da evolução delas, saber, eu gosto de dar, gosto de hormônio, acho legal. Entender um pouco sobre a floração, entender. Então, assim, a partir do momento que aquilo se torna útil, eu acho bem legal. Então, quando você aprende um pouquinho a questão dos hormônios, a questão da luminosidade, a questão de como que a planta se comporta, ela se torna uma matéria interessante. Mas de todas, assim, que eu mais gosto de dar, a genética é o que eu mais gosto de dar. Depois eu gosto muito de citologia, parte de tecido, e aí a hora que entra em tecido, funcionamento, anatomia, fisiologia, eu também gosto bastante. São as duas que eu mais gosto. Citologia, físio e genética. São as três que eu mais curto, assim. Mas tudo legal, assim, interessante. O que os alunos menos gostam é botânica. E aí, na hora de dar botânica, eu tento fazer de um jeito que o aluno tentar entender. E aí, começar a gostar pelo menos um pouco. Tem aluno que acaba gostando bastante. Mas a maior parte dos alunos não gostam muito. Mas é bacana. Nossa, tem muita coisa legal. Vacina, protozoário, eu adoro, doença. Muita coisa boa para estudar. Doença é da hora, velho. Sora, no terceiro ano a gente vai rever tudo isso, né? A gente vai rever desde o primeiro, né? Tem que passar, né? Vai sim. Vai passar sim. Estão dizendo Ó, o que vai ter exercício um 2, ele tem uma fórmula para fazer, ó. Suponha que certa espécie animal possui 4 alelos múltiplos. E aí ele colocou ó, C1, C2, C3, C4. Colocou alelos aleatórios.
tem seu locus gênico no cromossomo 1. E outra série de 3 alelos, D1, D2 e D3, tem seu locus no cromossomo 2. Na espécie em questão, quantos genótipos diferentes são possíveis? Então, assim, pessoal, na verdade, aí ele colocou sendo qualquer um deles, tá? Então, ele quer saber assim, você tem, num cromossomo, 4 tipos múltiplos. No outro, você vai ter 3 alelos múltiplos. É que você tem que fazer, você tem que achar o número de genótipos de 1, no caso do C, depois achar os genótipos dos genes, o número dos genótipos de D, e no final multiplicar os dois. Quem é o genótipo, né? Então, assim, N é uma formulinha que eles criaram. N é o número de alelos. Aí você tem a fórmula onde o número de genótipos é igual. O número de fenótipos, ele vai ser o N, que é o número de alelos, N mais 1, que vai ser, de novo, o número de alelos mais 1, dividido por 2. Quando você quiser achar número de fenótipos e ela tiver mais de 3 alelos, né? No caso da espécie C, você tem 4. C1, C2, C3 e C4. Então, o número aqui, esse N, quem vai ser? Vai ser o 4. Então, número de genótipos é igual 4 mais 1 dividido por 2. Então, é só multiplicar rapidamente isso daqui. Primeiro soma, né? Matemática básica. 4 mais 1, 5. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, no número de genótipos de Czão, você tem 10 genótipos diferentes. 10 probabilidades diferentes de dar esse número aí. Fez com C, você vai fazer com quem agora? Com o D. O D, ele deu D1, D2, D3. Mesma fórmula, tá? Se por um acaso pedir número de heterozigotos, a fórmula é a mesma. A diferença que muda é que em vez de mais aqui, fica menos. Então, quando ele quiser o número de heterozigotos, você tem que fazer N menos 1 dividido por 2. Professora, como que eles chegaram nessa fórmula? Aí é motivo de uma outra aula, tá? Eles fizeram todas as probabilidades, fizeram todos os genes possíveis, igual a análise combinatória, quando vocês fazem lá arranjo. Vocês já aprenderam a fazer em matemática? Arranjo, permuta. É a nossa matéria de agora, Sara. Hã? É a nossa matéria que a gente está vendo agora. Ah, então. Quando a genética foi fazer esse trabalho, eles primeiro usaram essa fórmula das análises combinatórias, e aí criaram, aí em cima disso, para não precisar ficar fazendo todas as análises cada vez que vai fazer, eles chegaram nessa seguinte fórmula aqui, tá? No exercício, ele pede de C e de D. O que vocês vão fazer aqui? A mesma coisa que vocês fizeram aqui. Qual que é a diferença? Que em vez de ser número 4, quantos alelos nós temos? Quantos? 3. 3 alelos. Quanto que vai dar essa conta aqui? Ah, Sora, eu sou de humana, Sora. Vai dar 6, Sora. De D. Nós fizemos de C, agora nós vamos fazer de D. N mais 1 dividido por 2. N agora é 3. 3 mais 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4. 4. 3 vezes 4, 12. Dividido 12. por 2, 6. 6. Então, nós temos aqui 6 e 10. Para achar o número total, você multiplica os dois. O número total, então, vai ser 10 vezes 6. Que vai dar?
16. Então, nós temos aí, ele pergunta, né? Quantos genótipos diferentes são possíveis nesse tipo de gene aqui? Então, nós temos 60 genótipos diferentes nesses genes, trabalhando com esses dois tipos de genes. Um no cromossomo 1, o outro na outra parte do cromossomo. Então, olha como essa parte, né, da biologia, conforme quanto mais probabilidades, quanto mais diferentes, quanto mais os organismos serem heterozigóticos, quanto mais alelos múltiplos nós tivermos dentro de um indivíduo, maior a quantidade de genótipos disponíveis naquela população. Por isso que quanto mais diferentes nós formos, né, com a pessoa que nós vamos ter um filho ou uma prole, isso desde animais, qualquer tipo de ser vivo, quanto mais diferentes formos, melhor para a prole. Maior a probabilidade aí, né, de sermos diferentes. E daqueles genes que causam algum tipo de doença, se encontrar, eles ficam cada vez menores. Então, por isso que é muito interessante quando, né, indivíduos da mesma família, né, primos, eles acabam se casando, tendo filhos, aquela doença que vem de geração em geração, geralmente é fato de que essa prole, provavelmente, as chances, né, dela ter é muito maior do que quando eu tenho um filho com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a minha herança genética, tá? Então, quanto mais diferentes formos, melhor. A genética, o nosso organismo, ele tenta ajudar, fazendo grossinho over, fazendo todo o processo de permutação dos genes. Esse gene que está aqui eu jogo para cá, esse eu jogo para lá, esse vai para um espermatozoide, esse vai para o outro. Mas, se os genes forem homozigóticos, mesmo que o seu DNA, que a sua meiose, faça essa bagunça toda, se eu tirar A daqui, jogar A para lá e A daqui e A para lá, vai mudar o quê? Nada. Então, como que você pode mudar isso? Você muda isso com a próxima geração, né? Então, assim, eu gostaria muito que o meu filho fosse parecido comigo, que tivesse os meus olhos, a minha pele, né? Para isso, você tem que procurar alguém que tenha uma aparência bem próxima à sua. Quanto mais próximos vocês forem, maior a probabilidade de ficar igual. Porém, se der um azar, no caso aí, daquele gene recessivo ou aquele gene dominante entrar no meio do caminho, aí nasce uma criança extremamente diferente dos pais, né? Então, assim, não dá para saber, tá? A única coisa que dá para saber é quando os pais são recessivos. Aí não tem como fugir, né? Se o pai é branco, a mãe é branca, a criança vai nascer branca. Se o pai tem olho azul, a mãe tem olho azul, a criança vai nascer de olho azul. Se a mãe tem cabelo liso, o pai tem cabelo liso, a criança vai nascer com cabelo liso. Então, essas características que são totalmente recessivas, se os dois têm a característica recessiva, as crianças todas vão ter. E aí, se é uma doença de caráter recessivo, se os pais têm, a criança também vai ter. Então, a genética, ela é muito justa nessa probabilidade toda. Ela tenta nos ajudar. Olha a probabilidade. Olha a permutação disso com isso. Olha o tanto que dá. 60 genótipos diferentes. E mesmo assim, né? Às vezes ainda acontece desses genes que causam alguma doença se encontrarem, tá? Então, é isso. Vocês têm um monte de exercício para fazer aí. Os 2 exercícios diferentes eu fiz. Os demais são tudo dentro dessa mesma linhagem, tá? E é só. Deixa eu dar só mais uma olhada para ter certeza. Aqui tranquilo, tem que descobrir quem são os pais. Aqui tem que fazer cruzamento. É isso aí, agora tá tudo em paz. No exercício de número 5,
ele dá aí letras, mas é a mesma coisa, tá, gente? É como se fosse o chinchila e o Malaya aí, ó, tá? Então, só que ele deu três características, Z, Z1 e Z2, na dominância que tá aí, ó, tá? Então, Z é o totalmente dominante, o Z2 seria o recessivo, mas ele tem um intermediário aí no meio. Então, se eu tenho um gene que pelo menos um deles tem um Z maiúsculo, ele já é dominante. Então, na hora de fazer, vocês tentam, tá? Legal, Amanda. Muito bem. Tranquilo, então? É isso aí. Então, tentem fazer os exercícios. Façam os exercícios também lá do Moodle, está aberto. Pode responder, pode fazer. Qualquer dúvida, entra lá no... Pode mandar para mim, se quiser. Mas, se caso tiver alguma dúvida em específico dos exercícios que eu não puder, que não tiver, assim... Quiser ver mesmo como que a pessoa está realizando o exercício, lá no link da aula tem a resolução desses exercícios aí, tá bom? Não deixem acumular, façam tudo e até a próxima aula. Valeu? Bom final de semana, fiquem com Deus, se cuidem, se Tchau, Sora. preservem. Até. Semana que vem. Tchau. Beijo. Semana que vem. Fiquem com Deus. Saudade de vocês, Tchau, seus Sora. bocos abertos. Beijo.